Olá, boa tarde. Dizem que eles não dão vida, mas que dão muito amor. Eles são vistos como líderes espirituais, guias dos fiéis que preservam os ensinamentos de Cristo. Os padres desempenham um papel importante em muitas comunidades e alguns deles chegam a ser uma inspiração na vida de muitos. Ao longo dos tempos, com novas tradições e interpretações da fé cristã, a figura do padre foi evoluindo e enfrentando novos desafios. Quais serão? Como se têm eles adaptado a esta sociedade em constante mudança? Hoje vamos saber como é o dia-a-dia de um padre e para a conversa tenho comigo em estúdio António Lopes, reitor do Santuário de São Bento da Porta Aberta, Álvaro Cunha, padre vicentino e pároco de São Tomás de Aquino, em Lisboa, e Luís Rafael Azevedo, padre em Oliveira do Douro. Sejam bem-vindos. Vamos ver como corre este programa, porque, na verdade, 3 pastores e uma ovelha transviada ou transmalhada. Não vos disse isto antes do programa começar, não fosse vocês desistirem, mas eu sou um ex-seminarista expulso do seminário. Vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que corre. Mas mais daqui a pouco teremos mais 2 convidados, 2 padres também à distância. Sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceitado. Este programa nasceu no centro do mundo. Rio Caldo. Rio Caldo. Quando estávamos a falar recentemente, e por que não fazermos um programa para saber como é a vida do dia-a-dia de um padre. Por isso, Rio Caldo é mesmo o centro do mundo? Boa tarde a todos, é mesmo o centro do mundo. Gerês. E Lousada? A Lousada é o centro do norte. E Sernancelho? Sernancelho é um bom ponto de partida e um bom ponto de visita também. 3 padres no norte. É verdade. E como é que vão as vocações lá pelo norte? Lá pelo norte, eu acho que isto é transversal ao sul, não é? Vão em 20 faltando. anos, a Igreja perdeu cerca de metade dos padres, não é? Sim, sim. E julgo que serão à volta de 30 que são ordenados todos os anos. E há uma grande carência de padres no norte, ou no interior, que era de onde normalmente vinham os jovens para o seminário. Por daí eu perguntar como andam as vocações pelo norte. Ficaram em silêncio. Não, já agora... Ou os seminários estão vazios? Os seminários... No nosso tempo, porque, Álvaro, nós somos da mesma idade. Muito bem. Eu fui ver as vossas idades. Os seminários estavam cheios. Exatamente. Nomeadamente, quando eu fui para o seminário, se calhar posso começar... Com que idade é que foi para o seminário? Eu tinha terminado a 4ª classe. Portanto, foi ali com... E com 10 anos, 10, 11 anos. E fui porque o seminário era também uma escola e estava ali relativamente próximo da casa dos meus pais. E para muitos jovens era... E para muitos jovens era... Estudar, não é? Pode-se estudar e também uma saída. E por isso, quando eu entrei no seminário, de facto estava cheio, claro. Também é preciso dizer que depois, no final do percurso, fiquei eu. Pronto, Deus sabe porquê, não é? Mas vemos que, de facto, nestes anos todos, nestes últimos anos, 20 talvez, mas já um pouco atrás também, uma grande diminuição do número de seminaristas. Sim. Luís é mais novo? Sim, sim. Estávamos a falar em 20 anos. Eu entrei para o seminário e faz para o ano 20 anos. Quase. Não, 20 não. Ainda entrei em 2015. Não, nem tanto. Mas reparemos que na prática, eu também quando entrei para o seminário, foi mais recentemente, em 2005, também éramos quase 50 seminaristas em Resende, Seminário Menor de Resende, éramos quase 50 seminaristas. Neste momento o seminário está fechado. Do meu ano, ordenámo-nos em concreto 2, fomos 3 ordenados com o do ano anterior e éramos muitos quando começamos. Neste momento, aquilo que nos apercebemos é que entram menos jovens, por muitas razões, também seria interessante perceber quais, mas a nível das ordenações, damos-nos apercebendo que é mais ou menos a mesma coisa. Ordenamos 1 ou 2 no final de cada ano. Portanto, há uma diminuição, claramente que se percebe isso, mas se calhar não é tão drástica como aquela que corresponde ao número de seminaristas. Nós, no número de seminaristas, levamos mais com este choque do que com o número de ordenações. Mas que somos menos, somos. Isso já nos apercebemos, até porque começamos a ficar cada vez mais subcarregados com tarefas, porque não há quem as assuma, não é?
O António também sou mais velho que eu, 2 ou 3 anos. Também a realidade era essa. E em que seminário é que... Eu andei no seminário de Diocesano de Braga, no seminário de Nossa Senhora da Conceição e depois no seminário conciliar. E na altura, de facto, havia muitos mais seminaristas do que há hoje, não é? Nós fomos ordenados em 91. Mas aqueles jovens todos tinham vocação? Sim, foram descobrindo e saíram porque descobriram que não tinham. Foi bom. Foi um lugar de descoberta de sua vocação. Mas é possível, naquela idade, sentir que há vocação? Com Sim, há sinais. 9, 10 anos. Pode haver sinais, descoberta, caminho a fazer. Ou os pais também os orientaram para aí também, porque pensavam que é para aí o caminho. Certamente que alguns, eu acho que quando foram para o seminário, foram já com essa intenção, ou seja, talvez com a dimensão da vocação ou do chamamento, como também já foi dito. Outros certamente não, né? Aliás, como eu tinha dito já, se calhar foram para estudar, para ter uma oportunidade. Alguns chegaram ao fim porque durante o caminho, durante o tempo da formação, foram descobrindo aí que talvez fosse aquilo a que Deus os chamava. Não profissão, mas aquilo que talvez fosse a sua realização. Mas claro que uma grande maioria daqueles que até foram meus colegas depois saíram porque nem uma coisa nem outra, não é? Mas certamente que a maior parte, naquela altura, era também por esta dimensão. Mas muitos, e hoje também acredito, muitos quando vão para o seminário, e principalmente hoje, já vão com esta dimensão de um chamamento, com uma vontade de realização de um projeto, seja numa diocese, seja numa congregação, e estamos aqui de dioceses diferentes e eu também de uma congregação. E o Luís? Sim, eu denoto que Deus vai fazendo o trabalho dele de várias maneiras em cada tempo. Portanto, naquela altura, se calhar há uns anos atrás, acabávamos por ter os seminários como uma proposta muito interessante também a nível formativo. Eu próprio fui levado nessa enxurrada de canalhada que queria ter, se calhar, um futuro melhor, e então o seminário associado ao ensino que dava acabava por ser uma proposta muito interessante, mas depois é naquele contexto que Deus também se vai revelando e nos vai demonstrando que pode ser um projeto de felicidade. Tal como se calhar outros iam para lá convencidos que aquilo seria o que Deus queria para a vida deles e depois aperceberam-se que não. Hoje, como essa proposta formativa se calhar já não é tão evidente comparada com outras que existem, Deus vai se revelando maioritariamente até já no contexto universitário. Já estão a tirar um curso, aquilo já não faz sentido, descobrem alguma comunidade, algum grupo de jovens e é aí que surge o despertar da vocação. Portanto, Deus não tem medo do contexto para fazer despertar alguma coisa, seja de que maneira for. E São Bento tem porta aberta? Sempre de portas abertas. Para 2 milhões por ano. Sim, à volta disso, 2 milhões, podemos dizer. Quase 2 milhões ali à volta. À volta disso também, de muitos peregrinos que lá vão sempre a São Bento da Porta Aberta. É o segundo santuário do país, não é? É o segundo santuário com mais peregrinos. Sim. Não tem comparação com Fátima, claro, mas por números é o segundo santuário com mais peregrinos do país. Não lhe vou perguntar se é um milheiro assim tão bom como é Fátima. Não, mas é o milheiro de... Como é que anda a generosidade dos peregrinos? É o milheiro das intenções e da fé daquele povo que vai lá e coloca toda a sua esperança e confiança também em Deus por mediação de São Bento. Sobretudo esse milheiro da confiança, da esperança e sobretudo também de ação de graças e de agradecimento. No São Bento não vão muito lá para pedir. Vão sobretudo lá para agradecer. E para quem não sabe, e muitos nesta altura estarão a perguntar-se, onde fica São Bento? Porta aberta. Fica onde? Fica no centro do mundo, como disse há bocadinho também. Fica no centro do mundo. Ao pé do Rio Caldo. Fica ali na paróquia freguesia de Rio Caldo, ali na zona do Gerês também. Tem toda aquela envolvência bonita, paraíso daquela zona toda. Imagens. Aquela envolvência toda também, com a barragem da Caniçada, com a montanha do Gerês, a montanha do Formigueiro e o santuário de São Bento da Porta Aberta. Toda aquela envolvência é maravilhosa, tanto para quem já está habituado, mas muito mais para quem chega. E o Álvaro? Onde é que podemos encontrar o Álvaro? Agora podemos encontrá-lo em Lisboa, na paróquia de Santo Tomás de Aquino, uma das paróquias novas e recentes da Diocese de Lisboa. Lisboa. Sim, Lisboa, na zona das Laranjeiras, para quem não conhece.
Sim, é aí que há 4 anos exerço também este serviço, esta vocação, este ministério. E também nesta cidade. E antes estava onde? Ou esteve? Eu sou de uma congregação religiosa, sou padre vicentino da Congregação da Missão. Estive em vários lugares. Antes de vir há 4 anos, estava em Viseu. Também estive um trabalho também em colaborar em 2 paróquias em Viseu. E estou agora então há 4 anos aqui em Santo Tomás de Aquino, que não é a porta aberta, mas tem sempre as portas abertas para 1 milhar de pessoas, mais certamente que todas as semanas passa pela nossa igreja nas várias celebrações semanais e dominicais. Uma comunidade também que tem as portas abertas também para outras realidades. Também acolhemos a comunidade chinesa, que uma vez por mês também entra nas nossas portas, na nossa casa, para ir celebrar a sua fé também na sua língua pátria. E por isso, comunidade aberta também. E é aí que me podem encontrar, todos os dias. E Luís? Bem, eu neste momento estou ali junto ao Douro, no Concelho de Sinfãs, nas paróquias de Oliveira do Douro e Ramires. Uma mesmo junto ao Rio Douro, portanto ali num sítio muito belo, onde aquela natureza nos faz pensar no Criador. E outra lá mesmo na Serra, já a tocar o céu, onde de vez em quando cai uma boa neve também. São 2 aldeias. Tem 2 paróquias. Tenho 2 paróquias, vários lugares de culto. E é por ali que vou estando, claramente tentando estar perto das pessoas. É o interior de Portugal, não deixa de ser o interior de Portugal, e é por ali que vou estando, tentando desempenhar a minha missão num contacto mais próximo, certamente, porque a missão em aldeias é um bocadinho diferente da missão em cidades. Eu tive a experiência de estar em Lamego, mesmo na cidade de Lamego, nos primeiros anos em que fui ordenado padre. E apesar dos desafios serem muito parecidos, acabamos por desempenhar a nossa missão de maneira diferente e, portanto, é por ali que vou estando e noutros sítios, incluindo no mundo digital também, temos que marcar presença, porque hoje os limites da nossa paróquia estão muito para além dos limites geográficos desenhados pelo nosso bispo. Vocês têm 2 paróquias. O Álvaro tem uma, não é? Mas há padres que têm muitas mais paróquias. Certo. E dezenas de comunidades. Certo. Isso complica muito o dia-a-dia de um padre que tem que andar e consegue dar menos tempo a cada uma das comunidades, como queria, como gostaria. Eu tenho o santuário, o São Bento da Porta Aberta, estou eu e o outro sacerdote comigo, e ao fim de semana tenho que ter sempre lá outros sacerdotes que vão lá também a colaborar, a ajudar. Gente que está, neste momento temos um angolano que vai lá colaborar, que está na Universidade do Minho, a tirar uma formação de economia, no caso, e todos os fins de semana vai lá ajudar. No verão vão muitos mais padres, que o São Bento também convida, dá estadia, e colaboram lá também. Se não fossem esses padres que vão lá a São Bento colaborar, não teríamos capacidade para acolher tanta gente que vem, sobretudo nas celebrações e no sacramento da confissão. Em São Bento são mais de 7.000, passam 7.000 pessoas que se confessam durante o ano, pessoalmente, que se confessam durante o ano. E é preciso todos os dias, porta aberta para atender cada uma dessas pessoas. Todos os dias, de manhã e de tarde, temos confissões e atendemos. E aí no São Bento o sacramento da confissão não está em crise. Não. De facto, reconciliam-se muita gente. Só em agosto foram 1.200, 1.300 pessoas. Consegue dedicar-se por inteiro a uma paróquia? Sim. Muitos paroquianos? A freguesia de São Domingos de Benfica tem 3 paróquias. Tem uma população, segundo os censos de 2021, de 35.000 pessoas. Portanto, paroquianos são todos aqueles que residem por ali naquela zona, mas muito mais. Temos muita gente que, como já foi dito, que agora a dimensão de paróquia não é a dimensão territorial. Portanto, essa dimensão de paróquia delimitada, se não acontece já nas aldeias, como nas paróquias mais pequenas, como já foi dito, numa grande cidade, isso já não funciona assim, mas esse é o meu trabalho, é dedicar-me a quem vem, a quem passa, a quem está, a quem reside ali, a quem vem, por exemplo, à loja do cidadão e vê a igreja aberta e vem perguntar se está o padre, se há confissões.
ou então que passa e vê que temos um horário e aparece para a celebração da Eucaristia, ou então aqueles que simplesmente vieram residir para ali, porque é uma zona essencialmente residencial, e que se dão conta que afinal têm ali uma igreja próxima e também podem ali viver a sua fé, inscrever os seus filhos na catequese, ou então participarem em alguma atividade de voluntariado. Portanto, sim, tenho capacidade de responder, sendo uma só paróquia, mas uma paróquia de facto de muita gente. Sim. Vamos via Skype trazer para a conversa Tony Neves, atual Conselheiro-Geral da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, e o José Luís Fernandes, que também é padre. Portanto, mais 2 padres para a conversa. Tony, vou começar por si. Já soubemos pela apresentação e pelas provocações que eu fiz aqui aos 3 convidados em estúdio quem são, de onde vieram e porque são padres, se algum dia tiveram vocação ou se isto foi uma profissão. Por isso, deixo-vos também para começarem por onde entender ou entenderem que gostariam de fazer a vossa intervenção. Tony. Bom, eu vou começar por saudar os que estão no programa e os que estão a ver o programa. Eu nasci numa pequenina aldeia da Forte de Sousa de Gondomar, chamada Jancido, e nasci numa família que tinha padres que eram da Congregação do Espírito Santo e que tinha uma irmã que era da Congregação do Espírito Santo, portanto, uma família profundamente missionária. Bom, nesse quadro, a minha entrada no seminário, entrei com 12 anos, também foi natural. Claro, se me perguntam se eu queria ser padre, queria, desde pequenino, queria. Para mim ser padre era ser como os meus tios, pronto, a porta estava aberta. Quando eu entrei no seminário, os meus colegas já disseram o mesmo, eu entrei em Braga, em Fraião, casa cheia, eram talvez 150, não sei, éramos muitos. E por isso, pronto, fomos crescendo, jogávamos à bola. A dimensão cultural era muito cultivada porque tínhamos teatro, tínhamos de vez em quando cinema, era um grupo muito animado. E foi andando. Porquê é que foi para Braga, quando tinha ali os missionários da Consolata em Hermesinde, ali logo ao lado? Eu fui para Braga precisamente porque os meus tios eram missionários do Espírito Santo. Por isso, não lhe deram hipótese de escolha? Não, nem creio que fizesse muito sentido a escolha, uma vez que eu queria ser como os tios. Portanto, para ser como os tios tinha que entrar nos seminários dos tios, que eram os seminários espiritanos. Mas pronto, foi um caminho interessante. Devo dizer que houve alguns momentos complicados. O primeiro foi que, quando eu cheguei ao 9º ano, dos que começámos éramos 50, no 7º de escolaridade, no 9º ano ficámos 4 a querer continuar, 4. E quando cheguei ao 12º, a situação complicou-se ainda mais. De qualquer maneira, eu decidi sempre avançar porque achei que esse era o meu caminho, era a minha vocação, e avancei. Depois fiz filosofia em Braga. Aliás, o António é do meu tempo, é um bocadinho mais novo, eu sou mais velho. O António é do meu tempo, ainda estivemos lá juntos em Braga. Fiz a segunda parte da teologia em Lisboa e fiz depois ciência das religiões em Paris. E fui ordenado em 1989. O muro de Berlim caiu, eu fui ordenado padre, fui para Angola como missionário e quando cheguei a Angola o muro de Berlim caiu e eu fiquei 6 anos lá. Depois regressei a Portugal. As minhas formações complementares que foram aparecendo à medida que me foram sendo solicitadas. Fiz comunicação social, 5 anos na Católica, em Lisboa. Depois, mais tarde, fui trabalhando, trabalhei muito com jovens, na solidariedade, também alguma administração. Depois, mais tarde, fiz o doutoramento em Ciência Política na Universidade Lusófona. E de 2018, porque de 2012 a 2018 fui o superior dos espiritanos em Portugal, em 2018 vim aqui para Roma. 3 anos a coordenar o nosso Departamento de Justiça, Paz e Ecologia Integral e em 2021, na Tanzânia, em capítulo geral, fui eleito Conselheiro-Geral, que é o cargo que desempenho agora. Portanto, assim, tudo somado, a minha vida resume-se assim. E o José Luís? São João da Pesqueira. É isso mesmo, São João da Pesqueira, uma boa terra, bom vinho. Antes de mais, boa tarde a todos. Um bom festival do vinho. E bom festival do vinho. Muito bom mesmo. Bom, eu não entrei com essa idade, entrei mais tarde, entrei com 19 anos.
E entrei porque na minha terra também havia um padre vicentino, agora no total já somos 6 ali naquela paróquia. Então, graças a ele também entrei, participei nas atividades que estavam naquela altura, pré-seminário em Viseu, onde agora por acaso estou, não na mesma casa, mas noutra casa. Depois então fui ordenado, primeiro estudei no Porto, a primeira parte, depois fiz a segunda parte em Lisboa, do curso de Teologia, e depois de ordenado, pronto, fui parar aos capelães militares, onde estive lá 3 anos, em Tancos, na base militar, com os paraquedistas, e lá fiz o curso também com eles, e gostei muito, foi um grande desafio esse. Em que ano, José Luís? Estou? Em que ano? Em que ano foi isso? Ainda se recorda? Em 99 a 2001. Já não nos cruzámos em Tancos. Foi. Andou por lá também. Andei. Também fui militar. Ok. Então, foi uma experiência boa, desafiante, porque, claro, aquele ambiente não é muito propício à fé, não é? É mesmo desafiante em todos os sentidos. Ali deu para pôr em prática aquelas palavras de São Paulo, em que ele diz que tive que fazer tudo para todos para ganhar alguns. E para isso mesmo tive que fazer o curso mesmo de paraquedista militar para poder ganhar a boina e ganhar alguns também. E foi uma experiência muito boa. Depois dali, em 2021, dentro ainda do serviço militar, fui até à Bósnia 2 vezes, aquelas campanhas, aquelas missões de paz, manutenção de paz. E em 2002, em setembro de 2002, fui até Moçambique, onde estive até janeiro deste ano. Então estive por ali quase 22 anos, passei por quase tudo um pouco, desde pároco, também tínhamos algumas visitas a algumas cadeias, missões lá com muitas comunidades. Cheguei a ser responsável lá da congregação da missão, porque sou padre vicentino, assim como o padre Álvaro, que está aí, desde já de saúde também daqui deste lado. Então por lá andei, até que nos últimos anos estive mais na formação, como reitor também do seminário, e onde tínhamos 72 seminaristas. Jovens, na primeira etapa, é certo. É verdade que naquelas perguntas que saíram há bocado se tinham vocação ou não. Bom, há de tudo. Mas eu acredito que não há motivações puras. Então acredito que à medida que vão caminhando, os formadores também têm o trabalho e a missão de irem ajudando e purificando um pouco a caminhada. E graças a Deus a perseverança lá é grande, muito grande. Muito grande. Pronto, seja como for, depois regressei então em janeiro e agora estou aqui em Viseu, na paróquia de Santa Maria Madalena, Campo Madalena, e ao mesmo tempo temos aqui o estabelecimento prisional, onde sou capelão também há pouco tempo, neste caso há 2 meses praticamente. António, Álvaro e Luís, já fizeram missões? Já? Faço todos os dias. Não, missões ao estrangeiro. Noutros países, em realidades muito distintas e muito mais carenciadas que as nossas. Nunca lhe passou... Não, nunca passei por missionário? Não, talvez, mas foi desde que me ordenei, assumi logo 4 paróquias na altura. Não lhe deram tempo? Em 91 não me deram tempo para as missões e depois fui vivendo sempre... Com paróquias, com comunidades, desde lá de cima de Vila Verde até à Póvoa do Brasil, depois Famalicão e agora voltei ao centro do mundo, à minha terra também e ao Salmento da Porta Aberta. Foi uma forma também de ser missionário, uma forma também de ser missionário. Foi a hipótese de um dia fazer uma missão em África? Se calhar quando era mais novo pensei agora nisso. Não? Agora não, por causa da idade também e o peso da idade. António, a idade... Mas quando era novo pensei nisso. Até uma altura, São Tomé e Príncipe, com o Dom Abílio Ribas, também espiritano, que ele ia por lá, por São Bento, e na altura chegou-se a pôr essa hipótese, mas não se proporcionou e continuei a minha missão por aí. Por cá. E o Álvaro? A nossa congregação, a Congregação da Missão, essencialmente também é missionária. Nós temos um tipo de missão que é a missão popular, que fazemos em Portugal. Mas também temos a dimensão missão fora. Aliás, o Padre José Luís esteve em Moçambique. Eu simplesmente estive em Moçambique, não estive em missão como ele está.
Estive lá também quando tinha uma outra missão, que como provincial da congregação em Portugal. Estive lá há algum tempo, mas quase mais de visita, portanto não foi tanto esse trabalho missionário de dedicação. No estrangeiro, portanto, nesta dimensão que refere. E Luís? É interessante que o contexto da minha descoberta vocacional surge na dinâmica missionária. Primeiro com os combonianos, depois já na juventude com os espiritanos e depois acabei diocesano, porque o meu caminho de seminário passou por ali, mas sempre com um bichinho missionário. E desde os meus 18 anos que pertenci aos Jovens Sem Fronteiras e, portanto, a missão sempre esteve presente no meu verão. Pelo menos 15 dias do verão eram tirados para serviço missionário. Íamos para um sítio qualquer do país, eles é que escolhiam, e depois a determinada altura também nós tínhamos nos Jovens Sem Fronteiras o projeto missionário que chamávamos de Ponte, e iríamos um mês para um PALOP, e na altura nós inscrevemos-nos sempre sem saber para onde ir, e eles escolheram mandar-nos para o Brasil. Fomos para uma periferia do Rio de Janeiro, uma zona de favela, portanto uma comunidade que estava entregue aos espiritanos, e por lá estivemos um mês, e o padre que sou hoje foi claramente condicionado está claramente condicionado por essa experiência missionária no Brasil e no contacto com aquela realidade concreta de missão, sim. Tony, e o Tony esteve em Angola na altura da Guerra Civil? Esteve. Em que ano? Ou em que anos? Eu cheguei lá em 1989 e fui o primeiro ano para o Cuito Bié. Era de facto é uma cidade muito pequenina, mas na altura era um pequenino oásis de paz cercada de guerra por todos os lados. E ao fim desse ano fui para o Ambo. Tinha ali logo o Andulo, logo ao pé. Sim, pois, o Andulo. No meio tinha Coninga, Catabola, Areia, Camacupa. onde havia portugueses, em Camacupa. Houve, agora, acho que nessa altura, se calhar agora já há outra vez. Naquele tempo, obviamente que sim, Eu estive um ano na cidade de Cuito, depois tive 5 anos no Ambo, e estava no Ambo quando a cidade foi completamente arrasada. Portanto, eu, como quem acompanha Angola sabe, os grandes combates no Ambo e no Cuito foram no ano 93, no Ambo foi de 9 de janeiro a 6 de março, e eu estive lá dentro, e depois fiquei ainda um ano e meio nos escombros e com aquele povo que corajosamente resistiu, porque a cidade ficou completamente escombrada, não é? Eu fui a seguir e encontrei 1 milhão de pessoas que deambulava à espera da morte, porque pouco mais ou nada tinha para que as motivava a viver, e não havia praticamente nada para comer. Foi Planalto Central de Angola. Sim. Foi, sim, senhor. Foi. Eu vivi aí 6 anos e pronto, e agora vou lá, aliás, muito em breve lá estarei outra vez. Está muito diferente. O Andulo, o próprio Cuito. Tudo mudou. Felizmente tudo mudou, e mudou para melhor, porque eu costumo dizer que não há nada pior que a guerra. E o Ambo está uma cidade lindíssima. Está. Embora é como tudo. Diz-se o mesmo de Cuito, pode ser o mesmo de Malanje, pode ser o mesmo de Lubango, pode ser o mesmo de Luanda. Tenho ido a essas cidades todas, mas atenção que nós podemos ser enganados pelo centro. Sim. Porque quando nós saímos do centro e nos dirigimos às periferias, a situação muda muito. Aí já não tem quase nada, não é? E aliás, eu creio que o grande problema, e não é só de Angola, a maioria dos países africanos que passaram por situações político-militares muito complicadas, alguns desses países mantêm essa complicação, sofreram muito e continuam a sofrer porque a maioria das infraestruturas não saem das duas ruas centrais, não é? Logo que a gente sai do centro histórico da cidade, a gente entra logo em áreas que têm muito mais condições de vida. Mas verdadeiras picadas, não é? Mas felizmente já estão desminadas. É mesmo o fim da picada, A vida de muitas pessoas é muito complicada, sim. José Luís, e as vivências que trouxe Moçambique? Muita experiência. É uma igreja jovem, bonita, uma igreja em crescimento e que promete, porque tem muitas vocações, e também é uma igreja ministerial por excelência. Creio que dali podemos trazer muita coisa boa para a nossa igreja aqui. É uma igreja muito animada, muito ritmada, que ficou no coração. Tenho saudades daqueles bons tempos. Não voltou lá? Ainda não. Estou cá desde janeiro, ainda não voltei. Mas espero um dia voltar. António,
Porquê a confissão? Porquê é que eu não posso falar diretamente com ele lá em cima? Isto às vezes com E maiúsculo. Às vezes é uma forma fácil de dizer, falar com ele diretamente, não é? A confissão é sobretudo o Sacramento tem as portas abertas. É um dos segredos da Igreja Católica. O Sacramento tem a porta aberta e a confissão é essa oportunidade, esse espaço que se dá a cada um livremente de escolher, de optar, de ir ter com um sacerdote para dizer da vida, para falar da vida, para se abrir e, sobretudo, nesses tempos em que estamos a viver e que vivemos, que não há ninguém que escute, não há tempo para escutar ninguém, não há às vezes confiança de dizer o que só se diz a um padre, ou melhor, a Deus por mediação do padre. A confissão tem sentido nesse sentido também, de dizer, de falar a vida, de abrir o coração à misericórdia de Deus, ali através também daquele padre que está ali em nome de Cristo e quando diz vai em paz, e o Senhor te acompanha. E o Senhor te acompanha, e vai em paz, os teus pecados estão perdoados. É o próprio Cristo que o diz, ali através daquele instrumento débil e fraco, às vezes, e pecador também, mas é a partida, é por aí também. E hoje, muitas vezes, na confissão, acaba por ser um grande momento de conversa. Às vezes é preciso ter tempo. E quando se está a atender alguém que está a desabafar, está-se a abrir, e temos 2 ou 3 ou 4 ou 5 à espera, e olhar para o relógio, perturba-nos um bocadinho. Eu tocar para apanhar. E depois também nós não devemos, bem queremos olhar para o relógio, a ver se está... Mas vocês podem olhar, porque nós não vos vemos. Não, vocês podem olhar para o relógio. Nós lá não confessamos. Portanto, não há o crivo, pode haver, mas lá habitualmente não há. Também pode haver, também tem um vidro também que a quem se dá liberdade e privacidade e à vontade de estar, podem escolher. E se a pessoa não quiser que o padre lhe conheça a cara? Pode, tem esse espaço, tem esse vidro perfurado, no caso, são confessionários modernos e bonitos. Já ninguém madeira? Não é madeira, é vidro. E temos que nos ajoelhar? Podem escolher, podem sentar-se, podem ajoelhar-se. O importante é ali celebrar o perdão e a misericórdia e sair dali muito, muito mais leve. E quando nós, no final, ouvimos alguém a dizer-nos assim, obrigado, Sr. Padre, porque por aqui muito melhor, nós é que ficamos felizes e mais ricos. E eles também, claro. Álvaro, o António falou em desabafar. Confissão é um desabafo? Talvez precisamos de aliviar. É um espaço de cuidar a relação. A relação primeiro consigo mesmo, a relação dos outros, e quem sabe também de trazer a esta dimensão o Deus ou aquilo que é a visão e a dimensão espiritual. Pode ser um desabafo, sim. Pode ser também a pessoa tirar daqui as suas preocupações ou partilhar as suas preocupações também com o outro. Nós às vezes não olhamos muito a confissão para isto, nesta dimensão, mas a confissão também pode ser isto, é o partilhar as angústias, os problemas, as dificuldades com Deus através de outra pessoa. Porque precisamos essencialmente de alguém que nos escute. Quando perguntava, porque não diretamente a Deus, porque como pessoas de relação nós... Ele não nos responde diretamente. Precisamos de facto da mediação. Exato. Se calhar passa muito por aí também, não é? Porque às vezes precisamos também de escutar alguém que é como a pessoa que está ali, não é? E que pode ajudar a compreender melhor também o sentido da vida, da fragilidade, do pecado e também da graça. Luís, o padre sabe tudo o que se passa na aldeia, através da confissão. É uma central de informação. Não. Informação é poder. Não, eu acho que nós sofremos um bocadinho de Alzheimer quanto a esse assunto. Isso não é. Fazem um delito a Isso não é por uma questão de idade, é mesmo por uma questão também de à vontade com as pessoas. Nós vamos nos apercebendo que somos todos muito parecidos em muitas coisas, cada um com os seus defeitos. Às vezes as pessoas é que acabam por colocar um peso sobre elas próprias que também nos compete a nós ajudar a tirar e o tomar conhecimento de algumas coisas
não pode fazer com que as nossas relações sejam afetadas, nem pode ser visto sequer como uma central de informações. Bem pelo contrário, nós estamos ali para ajudar as pessoas a sair daquela experiência que é sacramental, com uma relação mais próxima com Deus e com os outros. E Deus nos livre de achar que o facto das pessoas se aproximarem de nós com a sua consciência de fragilidade possa ser para nós alguma possibilidade que não só de dizer às pessoas a partir de agora pode ser diferente ou a partir de agora pode ser melhor. E é esse o grande poder do sacramento da reconciliação. As pessoas saberem que podem contar com Deus nas dificuldades da vida, nada mais. Claro que há coisas que nós sabemos que se calhar outras pessoas não sabem. E por si só isso tem que nos tornar até mais humanos, porque às vezes nós vemos as pessoas umas com as outras, a julgarem-se umas às outras, a condenarem-se umas às outras, e nós enquanto padres, que muitas das vezes temos consciência do que está por trás, acabamos por ter um papel muito importante de meter água na fervura e de compreender que somos todos muito frágeis e que ninguém é ninguém para apontar o dedo ao outro. E, portanto, o nosso papel tem que ser sempre por aí, de tomar consciência de que a fragilidade das pessoas é apenas uma parte do caminho e nada mais do que isso. Há uma expressão, às vezes há momentos de confissão, só peço desculpa, que eu ouço as pessoas, ouvimos as pessoas, e eu às vezes digo assim, olha, eu gostava de ser aqui como médico, passava-lhe uma receita, ia à farmácia e ficava curada. E as pessoas respondem muitas vezes, já me deu a receita, já recebi, já estou muito melhor. Às vezes nós gostávamos de ter uma receita para aquela pessoa, mas a receita é escutar e ali manifestar esse perdão e essa misericórdia de Deus, é escutar. E é um ato sempre muito inconsciente. Eu já tive algumas experiências na minha vida, ainda tive agora há pouco tempo, fui ao Algarve num contexto de formação com os jovens e veio uma jovem ter comigo e dizer, o Senhor mudou a minha vida. E eu, há não sei quantos anos em TZ, na França, fui-me confessar, foi o Padre Luís que me atendeu e disse-me isto. Eu já não me lembrava e naquele contexto se calhar nem tive aquela... Tantas pessoas passaram. E portanto, isso vai acontecendo. Nós, lá está, estamos com esta atitude de escutar, de ouvir, talvez de dar um conselho e de dar o amor de Deus à pessoa e parece que transforma a vida das pessoas e por si só não é tempo perdido, é caminho ganho. Álvaro, e manda-os com uma penitência, assim, 4 Padre Nossos, 5 Ave Marias, ou já não se usa? Deixe-me só contar um episódio. Agora, há dias vivemos aqui o Rejoice, foi a celebração do jubileu, recordando o jubileu e dando graças. Além de várias coisas, existia também o Parque do Perdão, a dimensão da confissão. Eu também estive lá, também estive a atender de confissão. Depois lá disse a alguém, pronto, tinha a dizer, depois no fim, depois de ter dado a penitência, que não vou dizer qual foi, não é? Ele pergunta-me, olha, e não vou rezar 5 Pai Nossos e 5 Ave Marias? Portanto, isso já não se usa. Isso já depende muito, né? Quer dizer, isso, a penitência é essencialmente algo para um momento de ação de graças e de gratidão a Deus por aquilo que Deus concedeu através do sacramento da penitência ou da reconciliação. Né? E o Tony e o José Luís? Vamos começar pelo Tony. O que acha por causa da confissão? Sim. Confissão, a penitência, o desabafo, a interação. Tudo. Não, bom, a dimensão sacramental é uma dimensão que só compreende, obviamente, quem a vive no âmbito da fé, não é? E às vezes é um bocado complicado em certos ambientes estar a falar da confissão, sobretudo porque é como tudo, nós precisamos de chaves de interpretação das coisas e se nós não percebemos o que é o sacramento da reconciliação, a confissão fica como uma história antiga de alguém que se vai ajoelhar diante de um padre e que conta os pecados e o padre dá a tal penitência dos 30 Pai Nossos, 40 Ave Marias, uma Via Sacra e 50 missas. E 3 voltas de joelhos. Exatamente, e dá nisso. Não. O sacramento da reconciliação, como sacramento, vale o que vale na perspectiva da fé, não é? Quem acredita que Deus perdoa através da mediação da figura do sacerdote, aproxima-se, pede perdão e o padre, como diz, o Papa Francisco tem dito muitas vezes isto, que
nós não somos juízes implacáveis, nós somos arautos da misericórdia. Portanto, quando uma pessoa vem e apresenta, enfim, os seus problemas, as suas culpas, os seus pecados, nós com muita misericórdia devemos ajudar as pessoas a dar o salto em frente, ou seja, se no passado fizeram alguma coisa que foi negativa, que foi pecado, então a gente vai ajudar as pessoas a dar o passo em frente, a recomeçar a vida ou a relançar a vida, pondo de parte das suas vidas aquilo que consideram e que se considera ser um pecado, sempre com esta dimensão social. O pecado é sempre qualquer coisa que faz mal aos outros. E fazendo mal aos outros faz mal a nós próprios, porque nos estraga enquanto humanos. Pedir perdão dos pecados e pedir força, porque os sacramentos são forças de Deus, portanto, pedir força a Deus para não voltar a fazer aquilo que a gente fez e considera negativo, e é objetivamente negativo, eu creio que isso é um salto qualitativo da humanidade. Nós melhoramos a nossa vida, melhoramos a nossa história e ajudamos a melhorar a história. Portanto, eu creio que é por aí que temos que ver o sacramento da reconciliação, como todos os sacramentos, forças de Deus, inspirações de Deus para melhorarmos, para construirmos uma história com humanidade, onde sejamos todos mais humanos, mais fraternos, construtores de pontes. E aí a gente vai sempre encontrar aquilo que o Papa Francisco tem repetido muitas vezes acerca de o que é que nós andamos aqui a fazer enquanto pessoas, não é? É a guerra que nos interessa, é a violência, é a injustiça estrutural. É uma economia que mata? Não é isso. E confessarmos-nos também passa muito por aí, avaliar a vida, ver em que é que construímos, em que é que destruímos, em que é que colaboramos numa humanidade melhor, em que é que as nossas atitudes, palavras e atos e omissões colaboram ou não para que... Não, as omissões, o grande problema para mim são mesmo as omissões, porque nós fazemos muita asneira, é verdade, mas as asneiras são objetivas, a gente vê-as, facilmente conclui que fez mal. O problema das omissões é que há muito bem que fica por fazer e isso atrasa o crescimento humano do mundo. Eu acho que esse que é um desafio maior. José Luís, e no seu caso, houve em confissão, provavelmente, pessoas de extrema ou em extrema fragilidade, que necessitam mesmo de ser ouvidos. Sim, eu concordo com tudo o que disseram os meus colegas, acrescentaria aí que a necessidade de criar uma vida nova, de reiniciarem uma vida nova, aqueles principalmente que estão presos, principalmente esses, é um grande desafio. É um grande desafio para eles. Antes de mais, precisam ser escutados. Alguém que os ouça, porque temos muitos que nem têm visitas das suas famílias. E então esses precisam mais do que nunca de alguém. E nesse aspecto, a pastoral penitencial, ou então neste caso o prisional aqui, tem voluntários que têm esse papel de escutar. Uma vez por semana dão 1 hora do seu tempo, e nós também damos um tempo da nossa parte para a reconciliação, além das missas que celebramos aos sábados à tarde, às 16 horas. Temos também este trabalho bonito de lhes dar força e esperança que podem iniciar uma vida nova que eles bem precisam e que depois também é necessário que haja uma boa reinserção na sociedade. Aqueles que estão aqui mais perto, nós tentamos ajudá-los. Claro, aqueles que são de longe é mais difícil, mas eu concordo também que a confissão, mais que confissão, nós chamamos de ali reconciliação, porque tem mais peso para nós, e diziam alguns voluntários até, que a palavra reconciliação é mais forte do que a palavra confissão. Bom, e quero acreditar, tirando algumas situações, que é necessário realmente reconciliarem-se, sim, com Deus, antes de mais, e com os irmãos a quem provocaram, por alguma razão, alguma desobediência, provocou a situação de terem parado, irem parar onde estão agora, neste momento, na prisão. É verdade que ali na prisão estão, diríamos, 2 grupos. Estão aqueles que ainda estão à espera da pena, e temos aqueles que já estão, o chamado regime aberto, que já estão a cumprir a pena e quase na fase final. E esses da fase final, pronto, já é mais fácil até, tanto que alguns já conseguem vir cá fora fazer alguns trabalhos, mas têm que regressar todos os dias. Esses é outro contacto. Mas os outros estão numa fase complicadíssima, que é chamado regime fechado,
em que ainda estão à espera, estão naquela ânsia, o que é que vai acontecer, quantos anos vou apanhar, e naquele momento as famílias, algumas conseguem acompanhar, mas o trabalho da Igreja Católica, neste caso, é essencial. É muito importante ir e estar com eles, e como dizia Jesus, é uma obra de misericórdia. Padre... Sim. Diga, peço desculpa. Sim, era isso mesmo que eu estava a dizer, que é uma obra de misericórdia, e dizer que é um dos sacramentos que eu mais gosto de celebrar. Talvez porque também sou vicentino e São Vicente de Paulo iniciou a sua missão exatamente aos pobres, começando por aqui mesmo, pelas confissões em 1617, quando viu que havia necessidade de confessar aquele povo que senão ia se perder. Então, daí mesmo vem esse apelo e essa necessidade de escutar. Francisco Dolores é padre há 50 anos, é conhecido como o Padre do Povo. Vamos conhecer a história deste pároco na Ilha Terceira. São poucos os que aguentam 50 anos na mesma função, não é? No mesmo serviço à comunidade e à sociedade. Portanto, sinto-me agradecido, não é? Tanto à minha família e depois também no sentido de cristão, agradecer a Deus. Foi ordenado a 19 de abril de 1974, em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, de onde é natural. Uma caminhada que cumpre agora 50 anos, tantos quantos a Revolução de Abril. 25 de Abril acontece no dia que eu vinha para a Terceira de Santa Maria. O MFA era muito ativo aqui nas Lajes, ele dava as diretrizes para as outras ilhas dos Açores. E o bispo, vendo isso, provavelmente lembrou-se de colocar uma pessoa nova que não tivesse comprometida com coisa nenhuma. Francisco Dolores tinha quase 25 anos, serviu sempre na Ilha Terceira, em várias paróquias. Começou nas Lajes, passou pela Terra Chã e pelo Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Um padre de Abril que sempre se pautou por uma forte intervenção cívica. Também um bocadinho revolucionário, portanto, foi um bocado inconformado com a situação social. Ainda antes do 25 de Abril, já na minha freguesia tinha feito algumas atividades para levar água à minha freguesia onde eu morava, para a Almagreira, e a luz elétrica. Portanto, o discurso da abertura da água e da luz elétrica da minha freguesia é o que eu fiz, não foi nem a junta, nem mais ninguém, foi eu próprio. Também por isso, desde cedo, ficou conhecido como o Padre do Povo. Intervir na sociedade, nas coisas boas que a sociedade civil tem, na comunidade civil tem, a gente apoiar. Eu apanhei o terremoto em Santa Bárbara, estive lá 10 anos, porque tive que reconstruir a igreja de Santa Bárbara, cerca de 48 mil contos, e a igreja das 12 Ribeiras, 52 mil contos. Esteve 21 anos no extinto jornal A União, onde foi chefe de redação e administrador. Aos 74 anos, 50 de sacerdócio, continua a receber o povo em sua casa. Antes da Eucaristia, na Sé Catedral de Angra, que celebrou as suas bodas de ouro, disse-nos que é esse o seu futuro, continuar a ouvir as pessoas. Portanto, estou a envelhecer, já passei por muitas provas, tive 3 cancros, tive que ir no IPO de Lisboa há algum tempo, não vou ter certamente mais paróquias, mas disponibilidade, enquanto tiver disponibilidade e um cérebro a funcionar, portanto ajudarei aqueles que me procuram no sentido de, não é em dinheiro, não é em bens que eu não tenho, mas no sentido de orientar, ouvir pelo menos as pessoas, que as pessoas muitas vezes precisam ser ouvidas. E é isso que nós temos estado aqui a falar, a vossa capacidade de ouvir e a nossa necessidade também de sermos ouvidos. Quando os nossos comuns amigos, Miguel Borges e Domingos Nevo, me disseram um dia tens que entrevistar o Padre António Lopes, fiquei a conhecê-lo por essa enorme capacidade que tem e que vocês têm, de uma forma geral, de interagir com a comunidade. E a forma carinhosa como as pessoas vos reconhecem e vos procuram. Afinal somos... Não cansa? Não ficam cansados no final do dia? Também. Afinal somos pastores, não é? E o pastor nunca se cansa de estar com o rebanho e deve cheirar às ovelhas, não é? Também, como diz o Papa Francisco. E procuramos
acolher, ser alguém que ajuda, colabora, que está com o povo, que caminha com ele e não distante, que manda sempre abaixo, que ordena, que impõe, mas caminha junto, afinal, numa igreja sinodal, numa igreja samaritana, numa igreja em que se vai à frente, vai-se no meio, vai-se atrás, como diz o Papa Francisco, uma igreja próxima e um padre e pastor próximo também do seu rebanho. Claro que nas paróquias isso é mais fácil, porque nos conhecemos a todos e chamamos a todos pelo nome. Nos santuários só é diferente, porque os peregrinos e a Assembleia é todos os dias diferente também. Tem alguns que se repetem, mas maioritariamente são todos diferentes, que chegam e partem uns e outros. Mas é mesmo aí que temos que manifestar a nossa proximidade e esse sentido de pastor, de alguém que está no meio do povo. Ir à festa, ir aos almoços e aos jantares, festas, conviver, não ficar à espera que entrem em igreja dentro. É isso, a capacidade de rir, de festejar, a capacidade também de sofrer com os outros, naqueles momentos mais difíceis também, de estar presente também nos momentos das festas, alegrias, mas também nos momentos de dor e de cruz, não é? Para juntos também nos ajudarmos uns aos outros. E São Bento tem sempre as portas abertas? São Bento está sempre aberta a igreja? Em julho, agosto e setembro é mesmo assim, portas abertas noite e dia. Parte de 15 de julho a 15 de setembro. Mesmo de madrugada? Madrugada, fora, portas abertas sempre, porque vão muitos peregrinos de noite, em caminhadas de noite, e chegam lá e seria um pouquinho triste depois de tanta caminhada, tanto suor, tanta dificuldade, dar com o nariz na porta. Assim podem subir ao trono. E está lá alguém a tomar conta? Está alguém a tomar conta, sempre, nessa altura. Vão ao trono, colocam lá os seus papelinhos, rezam, e se quiserem, livremente colocam as suas esmolas, que também têm, que prometeram ou que na sua consciência devem colocar. Esses papelinhos que lá colocam, com pedidos, com agradecimentos, grandes tratados, às vezes também. Depois, no final do mês, por aí, são todos recolhidos e guardados religiosamente, cuidados, não são rasgados, são lidos por mim, são guardados, são colocados. Ainda há pouco tempo saiu um livro de uma socióloga, a Ingrácia Leandro, também, a partir que tem como base fundamental esses papelinhos que as pessoas deixaram, coisas interessantes, maravilhas, de pedidos, de agradecimentos, de pedidos sobre 1001 coisa e tantas coisas, mas tudo vai ter ao São Bento. Um dia um padre disse que quase todos os santos têm uma especialidade. Uns são para a vista, outros são para a garganta, outros para os ouvidos, e dizia ele lá, São Bento é médico de clínica geral. Todas as doenças aqui vêm ter, porque todos acorrem ali para serem curados das suas doenças, e mais do que isso, lá pedem mais pelos outros. É pela família, é por um pai, é pela mãe. Pede-se muito mais pelos outros. É uma fé social pelos outros. O António, antes de nos apresentarem, eu já me tinha cruzado consigo. Fui lá de bicicleta, estacionei a bicicleta encostada ao muro, encostada basicamente à parede, e entrei de calções e pensei, bem, alguém me vai proibir de entrar aqui. Viu e disse, vou já levar um raspanete. Não, teve uma palavra tão simpática que eu nunca mais esqueci. Sim, o São Bento. Mas mais tarde acabámos por nos conhecer. O São Bento tem que ser, sobretudo, esse espaço de acolhimento. Álvaro, e esse é um problema que encontramos nas cidades, de uma forma geral. Chegamos lá e a igreja está fechada. Sim, várias. Temos Depois horário. passamos aí alguns numa rua, há uma garagem e está ali uma comunidade qualquer religiosa, com festa, e a igreja está fechada. Sim, habitualmente algumas que durante o dia estão abertas todo o dia, algumas têm horários. Já agora, de São Tomás de Aquino tem horários em que de facto também está fechada. Porém, a cidade... Posso ir mostrando? Pode. A cidade e as grandes cidades
não podem ter a porta aberta como o santuário, como estava a dizer, mas certamente que muitas paróquias com gente generosa, com gente voluntária, também têm as igrejas abertas. Concretamente, Santo Tomás de Aquino, temos sempre aberta das 9 ao meio-dia, depois das 15 às 19 horas, todos os dias. E depois, aos domingos, sempre para os horários das Eucaristias. A nossa igreja, a nossa comunidade também fez uma aposta na dimensão cultural. Em 2016, solicitámos à artista Hilda David para fazer um trabalho de ornamentação da igreja, através da sua obra em pedra, nos painéis do presbitério, que esse livro demonstra, e depois mais tarde também, em 2020, com as obras da Via Sacra. E depois também a outra dimensão cultural da nossa paróquia é a dimensão da música. Quando comprámos o órgão de tubos, em 2010, começamos a valorizar e fundamos também o Ensemble, que é um grupo de jovens músicos que está já na 8ª temporada de música Santo Tomás de Aquino. Essas duas obras são também o trabalho desse grupo Ensemble Santo Tomás de Aquino. Luís, e se um dia chegar lá à paróquia e a igreja está aberta? É assim, curiosamente nas aldeias está sempre alguém ao lado, provavelmente para abrir. Portanto, Há sacristão? Temos sacristão, mas por exemplo, Começam a faltar sacristães. a minha residência paroquial é mesmo ao lado, se não estou eu, está a minha mãe para abrir a porta se for preciso, ou o sacristão mora ao lado. Há sítios das capelas que até a chave está no café, as pessoas só precisam vão ao café buscar e abrem a porta, portanto há essa facilidade. E estes livros? Bem, aí tratam-se de 2 estudos académicos. O primeiro foi o do mestrado em Teologia, que foi a partir do texto da passagem de São Paulo por Atenas, pelo Areópago, em que São Paulo entra em diálogo com aqueles que acreditavam em tudo e mais alguma coisa, e é a partir daí que faz caminho com eles, não os acusando de nada, mas percebendo qual era a realidade deles. E, portanto, o grande desafio dali é, para os dias de hoje, tentarmos perceber que temos que fazer caminho com as pessoas a partir do lugar onde elas estão. Não, ninguém está fora do caminho, podemos estar em partes diferentes do caminho. Esse é muito recente, terminei agora há uns tempos, foi um mestrado em comunicação, e fiz um estudo sobre o papel da linguagem informal na comunidade, na comunicação da igreja. Portanto, detectar alguns problemas, as pessoas não nos entendem, falamos uma espécie de catoliquês, com palavras muito esquisitas, e então fiz uma investigação para tentar perceber se a informalidade poderia ajudar ou não na comunicação da igreja. A conclusão é que a informalidade desperta a atenção das pessoas, permite criar laços mais facilmente com as pessoas e também permite depois uma empatia maior com a própria instituição. Claro que há algumas fragilidades, portanto, entre o à vontade e o à vontadinha, a linha pode ser muito ténue, e há ali um capítulo que eu disse de profetas a patetas. Chamei assim, porque de facto denotamos um grande poder na informalidade, que a informalidade é proximidade, não complicar, mas também, muitas das vezes, se essa informalidade não é bem contextualizada, pode ser muito perigoso, porque nós também temos uma mensagem para dizer que é para ser levada a sério e, portanto, esse estudo acaba por traçar alguns limites entre o poder e também as dificuldades que podem vir daí. Tony, na imagem eu vejo fé e fezada, porque atrás estão os cascóis de futebol. Isso é uma forma de eu ligar a Portugal. Aqui o meu gabinete em Roma, atrás de mim eu tenho o mundo que acompanha, ou seja, nós espiritanos somos 2.500, estamos em 65 países nos 5 continentes, e eu tenho que acompanhar as 4 circunscrições, para usar a palavra técnica, do Brasil, as 2 Amazónias, depois o resto do Brasil em mais 2, depois tenho a Bolívia e o Paraguai, tenho Portugal e Espanha, Angola, Cabo Verde e Moçambique. São os cascóis que estão atrás, portanto, são os países com que eu me debato todos os dias. Não há dia nenhum que eu não fale com gente de todos estes países. E o facto de ter aqui os cascóis que eles me ofereceram é uma forma também de, visualmente, eu nunca os esquecer. Portanto, quem entrar no meu gabinete vai encontrar uma série de coisas, não encontra só isto, mas vai encontrar uma série de sinais que dizem quem eu sou e dizem, sobretudo, o que eu estou a fazer e o que tenho que fazer. E a gente sabe que os olhos também transmitem muitas mensagens ao coração.
E quando eu consigo ter esta ligação visual com o mundo que eu acompanho, isso ajuda-me também a ter um olhar sem fronteiras, isso é importante. José Luís, e nas cadeias não há só presos, também há guardas prisionais. É verdade, aqui nesta cadeia, por exemplo, temos mais ou menos cerca de 60 presos e também quase 60 funcionários, entre eles os guardas prisionais, a direção e os restantes funcionários da cozinha e outros lugares que são necessários, não é? Também eles são filhos de Deus. Também eles têm que sentir o nosso apoio e a nossa presença. Também têm direito à vossa ajuda. Obrigado, José Luís e Tony, que entraram à distância. Um enorme obrigado pela vossa simpatia. Igual agradecimento ao Luís, ao Álvaro e ao António. Muito obrigado. Quem sabe, pelo menos São Bento da Porta Aberta, eu qualquer dia passo lá outra vez. Com muito gosto, porta aberta. Vou ali de Cabeceiras de Basto até Rio Caldo, bicicleta, e passo por lá. Por isso, e quem sabe também se um dia aqui por Lisboa bato à porta e ela está aberta. E se não estiver lá, vou chamar a sua mãe. No Douro, estamos sempre à espera. E registro que não me perguntaram porque é que eu fui expulso do seminário. Mas importa olhar para a frente, não é para trás, é para a frente. Não, já não havia vocação e mandaram-me arrancar batatas e eu não quis ir arrancar batatas. Fizemos assim depois uma espécie de uma rescisão amigável. Por isso, eu morava a 50 metros de seminário. Os amigos eram de seminário. Por isso, as maiores felicidades para vocês. Muito obrigado pela simpatia. Bem-ajam. Ser padre, como percebemos, é muito mais do que dar missas. Saúde. Até amanhã.